Bom dia, pessoal. Você que está assistindo nesse vídeo à tarde, né? Uma boa tarde a você. E a você que está assistindo aí pela noite, uma boa noite. O vídeo de hoje, pessoal, na verdade, ela vai falar um pouquinho aí sobre a história da educação, né? A gente vai dar aí continuidade a esse vídeo, então continua, vale a pena você assistir até o final. E também, pessoal, lembrando que você pode também voltar à minha aula anterior, né, onde eu vou estar abordando o que é educação, né, onde eu falei algumas partes de artigo que eu achei muito importante. Então, confira aí o meu vídeo O que é educação. Então, pessoal, hoje a gente vai falar sobre a história da educação no Brasil. A gente vai ver que a educação brasileira ela vai se iniciar bem aí na chegada, né, dos europeus ao Brasil em 1500, né, quando aí os brasileiros negam-se a tradição cultural do nativo. E a gente vai perceber que os jesuítas, né, não trouxeram apenas, né, os costumes e a religiosidade europeia, mas trouxeram também métodos pedagógicos que foram muito importantes, né? A gente vai ver que esses métodos que eles trouxeram foi um métodos muito, né, que trouxeram aí muito efeito, né, para a população brasileira. As escolas jesuítas, né, eram regulamentadas por um documento, né? Se a gente perguntasse como funcionava, né, as escolas no primeiro período, né, que foi o período jesuítico, que deu aí, que se iniciou no ano de 1449, 1549 e foi até 1659, a gente vai ver que as escolas eram regulamentadas, né, por um documento escrito, né, por Inácio de Loyola. Esse documento era conhecido aí abreviadamente como Ration Stadium. E seguindo, pessoal, essa linha de raciocínio, né, desse período que foi muito importante, né, para a educação brasileira, a gente vai perceber que os jesuítas não se limitaram, né, apenas ao ensino das primeiras letras, né? Além do curso elementar, eles também mantinham curso de letras e filosofia, né, também, mas porém eram considerados aí secundários. E também aí tinha um curso de teologia e ciência sagrada, né, que esses aí eram considerados, né, de nível superior para a formação aí de sacerdote. Seguindo a linha de tempo, né, nesse período, a gente poderia destacar que em 1659, né, quando os jesuítas foram expulsos do Brasil, né, por Marquês de Pombal, aconteceu uma grande ruptura no processo educativo brasileiro. Vale a pena também, pessoal, destacarmos que o Brasil, né, desde o começo de toda a história educativa, o Brasil ele passa por grandes rupturas, né, no processo ensino-aprendizagem. A primeira marca que a gente pode ressaltar desse período jesuítico foi que 500 padres eles foram expulsos, né, por Marquês de Pombal e pelo aí também o ministro de Dom João I, né, e o que acarretou, né, a expulsão desses padres. Houve uma paralisação de 17 colégios e 36 missões, seminários menores e escolas elementares. Então, pessoal, né, esse período jesuítico, houve uma grande ruptura e a gente vai passar agora para um novo período, que é o período que vem posteriormente, né, o que é o período pombalino. O próprio nome já nos sugere, né, Marquês de Pombal. Esse período ele vai de uma escala de tempo de 1760 até 1888, 1808 na verdade, onde a primeira marca que a gente pode ressaltar desse período é que pouca coisa restou, né, de prática educativa no Brasil, né, e o que continua a funcionar, né, do primeiro período, que é o período jesuítico. Passaram a funcionar o seminário episcopal, né, no Pará, e o seminário de São José e São Pedro, que não se encontrava, né, sobre a jurisdição jesuítica, a Escola de Arte e Edificações Militares, na Bahia, e a Escola de Artilharia, no Rio de Janeiro. Pessoal, uma marca muito importante, né, da educação jesuítica foi que ela não convinha de interesses econômicos, né, emanados aí por Pombal.
mas ela realmente tinha a preocupação de ensinar, né, de trazer métodos pedagógicos que pudessem aí, de fato, ajudar a população brasileira. Diferente, né, desse período a qual nós estamos, que é o período pombalino, que realmente já tem uma preocupação mais econômica. O resultado, né, dessa decisão de Pombal de ter expulsado os padres e implantar uma nova forma educativa brasileira, no princípio do século XIX, né, a educação brasileira já estava reduzida a praticamente nada. Ou seja, houve no sistema educacional brasileiro uma grande fragmentação, aonde, né, a gente vai ver uma substituição do sistema jesuítico e o ensino é dirigido agora por vice-reis, né, nomeados por Portugal, que é instituído aí o subsídio literário. Esse subsídio literário, pessoal, nada mais é do que o imposto, né, destinado aí à manutenção do ensino primário e médio. Houve grande ruptura, mesmo com essa investição, mesmo com essa manutenção, né, dos ensino primário e médio, mas houve uma ruptura muito grande. E essa situação, né, que o Brasil estava passando de ruptura só sofreu uma modificação, uma mudança após aí a chegada da família real em 1808. Então a gente vai passar para um novo período, né? Esse período é o período joanino, que vai do ano de 1808 até 1821, né? A gente vai perceber que ao longo da história da educação, o Brasil ele vai sofrer diversas rupturas, diversas fragmentações educacionais. Mas em 1808, né, permitiu uma nova ruptura com a situação anterior, onde houve algumas marcas, né, nesse período. Né? Dom João IV abriu aí academias militares, escolas de direito e medicina, a Biblioteca Real, o Jardim Botânico e a sua iniciativa mais marcante em termos de mudança, a imprensa régia. Para quem não sabe o que é a imprensa régia, pessoal, a imprensa régia nada mais é do que a primeira editora, né, brasileira na cidade aí, que foi fundada na cidade do Rio de Janeiro, onde também aí foram fundadas as escolas de medicinas da Bahia, a do Rio de Janeiro, e também no ano entre 1809 e 1810 ainda são fundadas a Real Academia Militar no estado do Rio de Janeiro e a Escola de Engenharia no Rio de Janeiro também. Agora passando para um outro período, que é o período imperial, que vai do ano de 1822 até 1888, é onde, né, temos a parte aí da independência do Brasil, né? Vai ser marcado aí nesse momento. E é nesse momento, pessoal, que a gente vai perceber que são aí abertas algumas escolas, né? Os licéus do Brasil são aí feitos, constituídos. E no ano de 1824, né, é outorgada aí a primeira Constituição brasileira, né? Mas o que a gente quer salientar nesse momento é olhar para o artigo 179, né, da Lei Magna, que dizia que a instrução primária é gratuita para todos os cidadãos. Naquele momento, né, estava com falta de professores, instituiu-se o método Lancaster, ou seja, o ensino mútuo, onde o aluno, né, era treinado e ele começava a ensinar em grupo, né, de 10 pessoas, né, sobre a rígida vigilância de um inspetor. Pessoal, vocês vão ver que a educação brasileira ela vai caminhando de uma forma, né, para que ela consiga aí fechar essas rupturas, essas fragmentações. Também nesse período, em 1826, né, o decreto instituiu 4 graus de instruções, né, pedagogias, que seriam as escolas primárias, os liceus, os ginásios e academias. Em 1834, né, o ato adicional à Constituição dispõe que as províncias passariam a ser responsáveis pela administração do ensino primário e secundário. Já em 1827, né, a gente vai ter uma lei geral, né, de 15 de outubro, que dispõe sobre as escolas de
de primeiras letras, né, fixando aí o currículo, instituindo o ensino primário para o sexo feminino. Já em 1872, o Brasil contava com uma população, né, de aproximadamente de mais de 10 milhões de habitantes e apenas 150 mil alunos, pessoal, 150 mil alunos matriculados em escola primária. O índice do Brasil em termos de analfabetismo subiu de maneira bem drástica, né? Estava em torno, né, de 66,4%. E a gente vai falar agora sobre a Primeira República, e a gente vai terminar esse vídeo, né, falando aí sobre essa Primeira República. Mas vale a pena, pessoal, lembrar que ainda vai acontecer outros períodos, eu vou trazer em vídeos posteriores. Mas a Primeira República, que vai se dar aí por 1889 até 1929, né, a organização escolar, ela percebe-se a influência aí da filosofia positivista. Aqui a gente vai perceber a reforma de Benjamin Constant. Tinha como princípio, né, orientadores a liberdade, a laicidade do ensino, como também a gratuidade da escola primária. Estes princípios, né, eles seguiam a orientação do que estava estipulado a Constituição Brasileira, estava dentro, né, da Constituição Brasileira e também da Lei Magna, que a gente falou sobre gratuidade do ensino. E também aí foi marca, né, dessa Primeira República substituir a predominância literária pela cientista. Tivemos aí um percentual de analfabetos no ano de 1990, segundo dados estatísticos do IBGE, era de 75%. Para você ver como a educação brasileira, ao torno, né, de que a gente vai vendo a sua historicidade, a sua história, a gente vai ver que a marca de número de analfabetos sempre tem sido constante. E a gente percebe que desde esse percurso, né, da história brasileira da educação, a educação ela tem sido pautada ao interesse econômico, né? Não somente ao ato de instruir, de ensinar, de construir, de fazer cidadãos, mas ela tem sido pautada aí para os interesses econômicos. E diante, pessoal, do que foi exposto, né, a gente falou algumas partes que foram muito importantes, a gente entrou em um momento histórico da educação, mas falamos aí do primeiro momento da educação brasileira, que foi o período jesuítico, né, que durou em cerca de 210 anos, e fomos aí até a Primeira República. Então essa é a reflexão. Então, pessoal, leiam também aí artigos, é muito importante a gente saber como os percursos da nossa educação, como a educação brasileira era, como era ensinado, quais eram as principais preocupações, né, do governo naquele momento. E a gente vai perceber que a educação brasileira ela passa por diversas fragmentações. E muitas vezes construímos coisas nessas fragmentações para tentar amenizar. Mas mesmo assim o Brasil ele tem continuado com níveis de analfabetismo muito grande.